Vamos agora, então, ao vivo a Belo Horizonte, onde acontece o 27º Congresso Mineiro de Municípios. Autonomia municipal, realidade ou utopia? Nós vamos ver o sentido dessas palavras durante as exposições e as respostas dos pré-candidatos. Bem, vamos então finalmente dar início ao nosso painel, ouvindo as considerações iniciais dos pré-candidatos. Marina Silva, a senhora tem 5 minutos. Pode falar daí. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para falar sentada, como a gente faz lá no Senado, né? Porque lá ninguém pode falar sentado, tem que falar sempre de pé. Mas eu tenho limitação visual e ali aquela luz me atrapalha muito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar meus colegas de debate, ministra Dilma Rousseff e o governador José Serra, igualmente como eu, pré-candidato a essas eleições de 2010. Quero cumprimentar também de um modo especial a Associação Mineira de Municípios, na pessoa do presidente, o prefeito e conselheiro Lafayette, o senhor José Milton de Carvalho Rocha, e agradecer ao honroso convite para estar aqui com os senhores e as senhoras e todos aqueles que nos acompanham nesse primeiro encontro entre os 3 pré-candidatos. Eu devo dizer que para mim é motivo de alegria, Mitre. Em primeiro lugar, pelo fato de o tempo todo eu ter dito que essas eleições de 2010, em plena democracia conquistada há 20 anos, depois de termos o sociólogo e o operário como presidente da República, que o Brasil merece ter, em primeiro lugar, um processo político em lugar de um plebiscito. Que o Brasil merece ter um debate político em lugar de um embate. Nós estamos aqui, vocês estão propiciando que eu, a Dilma, o Serra, possamos debater com a grandeza e a necessidade que o Brasil precisa. E vocês, prefeitos, que sabem da necessidade de que a gente possa trabalhar rumo à direção de um novo pacto federativo, para que as prefeituras, que desde a Constituição de 88, vem lutando para implementar as conquistas do movimento municipalista. Devo dizer a cada um que um processo como esse exige de nós 2 coisas: propostas e visão de país. A visão de país para orientar aquilo que pensamos, no sentido de integrar as conquistas dos últimos 16 anos e transitar para o futuro naquilo que ainda precisamos avançar. E para assim sairmos desse processo com um novo acordo social que nos faça corrigir os erros, enfrentar os novos desafios. Eu quero homenagear aqui a todos aqueles que foram responsáveis pela primeira marcha de prefeitos. Naquela época, vocês foram recebidos no dia 19 de maio de 1998, com a polícia militar batendo em vocês na capital do Brasil. Agora, vocês podem, como prefeitos, serem tratados com respeito pela presença daqueles que querem governar o Brasil. E qual é a agenda que vocês já colocavam naquela época? A agenda que vocês colocavam e que colocam aqui em Minas Gerais é a agenda de que as atribuições tão desejadas para que tivessem a descentralização na saúde, na educação, na prestação de serviço junto à sociedade local, que ela fosse 45 segundos. Que ela fosse acompanhada do necessário desempenho de recursos. Acho que houve um erro. Mitre, tenho certeza que você pode ter se equivocado. Alguém deve ter passado. Foi um equívoco, obviamente que não foi
Desculpe, eu entendi errado o sinal dela. Tá A senhora bom, tem 2 minutos. Tá bom, Mitre, obrigada. Como eu ia dizendo, descontando aqui esse pequeno mal entendido, de que a agenda sempre foi de que pudéssemos ter os recursos para fazer jus às atribuições que vocês receberam. E, infelizmente, muitas das atribuições continuam sendo um peso para a maioria dos senhores prefeitos, principalmente para os prefeitos que dependem do repasse do FPM. E por quê? Aqui em Minas Gerais, a maior parte das prefeituras tem essa dependência. Dos quase 800 municípios, cerca de 700 dependem do FPM. Tem atribuições como, por exemplo, o transporte escolar, que se constitui num grande peso para vocês, aonde não há um tratamento diferenciado em relação à situação dos municípios que têm mais necessidades. Talvez, por estarmos nesse momento, fosse fácil dizer um discurso populista de que isso pode ser resolvido de uma hora para outra. Não pode ser resolvido de uma hora para outra. Mas nós temos que começar um processo que nos leve a algumas conquistas, como, por exemplo, a emenda 29. É um absurdo que até hoje não tenha sido regulamentada. Um outro aspecto que é importante também, para que possamos ter claro que nós estamos aqui para debater uma agenda de trabalho com os senhores, e aí firmarmos uma posição do que é o municipalismo. Para mim, o municipalismo é uma nova visão de gestão pública, onde a parceria entre os diferentes entes da federação, o governo federal, os governos municipais e os governos estaduais, ela acontece dentro de uma visão cooperativa, mas de uma visão cooperativa que não seja mediada pelo interesse político. A ministra Dilma falou da necessidade de termos, em primeiro lugar, o interesse republicano, mas boa parte dos recursos ainda não são repassados por aquele mecanismo que é autônomo. Ainda depende de mediação política em várias realidades. É isso que nós precisamos aperfeiçoar. Está correta a visão de que quem ganha a presidência da República não ganha com o voto de todos, mas tem que governar para todos, com todos, sem discriminar ninguém. Obrigado.